No vídeo de hoje, exploraremos uma passagem profundamente inspiradora e fortalecedora da Escritura, Josué 1:9. Este versículo nos apresenta 5 pontos fundamentais que evidenciam o chamado e o amparo de Deus em nossas vidas. Primeiramente, somos lembrados de que a ordem parte do próprio Deus, afirmando sua autoridade sobre nossa missão. Em seguida, Ele nos convoca a sermos fortes e corajosos, características indispensáveis para enfrentar desafios. Deus também nos orienta a não sucumbirmos ao medo ou ao desânimo, assegurando-nos que sua presença será constante e fiel. Por fim, Ele promete estar ao nosso lado em cada passo, onde quer que estejamos. Convido-os a refletir conosco sobre esta mensagem e a descobrir como podemos aplicá-la em nosso caminhar diário, confiando na presença e no poder de Deus em todas as circunstâncias. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Primeiro ponto: autoridade de Deus. Neste versículo, Deus faz uma pergunta direta e retórica. Não fui eu que ordenei a você? Essa pergunta revela algo essencial sobre o relacionamento de Deus com aqueles que Ele chama para uma missão. Quando Deus chama Josué, Ele está afirmando que não é um pedido comum ou uma sugestão. É uma ordem divina. A origem dessa missão não está em homens, em circunstâncias ou em aspirações pessoais, mas em uma ordem direta do próprio Deus. Deus, ao dizer, não fui eu, reforça sua autoridade e seu propósito sobre a vida de Josué. Essa afirmação lembra que, quando Ele nos comissiona, Ele também nos capacita e nos guia. Josué poderia enfrentar momentos de dúvida ou dificuldades ao conduzir o povo à terra prometida, mas Deus quer que ele saiba que a missão não é fruto de sua própria iniciativa ou força, é um chamado divino, e como tal, ele tem o respaldo do Senhor. Essa verdade nos ensina que, quando Deus nos chama para uma tarefa ou propósito, Ele também nos dá tudo o que precisamos para realizá-lo. Isso nos dá segurança para continuar, mesmo diante das maiores adversidades. A autoridade de Deus nos sustenta, e seu chamado em nossas vidas nos impulsiona. O mesmo Deus que chamou Josué nos chama hoje, lembrando-nos que, se Ele é a origem da missão, Ele também será a força para cumpri-la. Segundo ponto: força e coragem. Neste versículo, Deus ordena a Josué: seja forte e corajoso. Essa instrução revela 2 qualidades que Deus considera essenciais para cumprir a missão. A força e a coragem não são apresentadas como sugestões, mas como exigências, pois Josué teria que enfrentar inúmeros desafios ao conduzir o povo de Israel à terra prometida. Deus sabia que sem força e coragem seria impossível perseverar diante dos obstáculos. A força aqui não se refere apenas à força física, mas também à força interior, à firmeza de caráter e à determinação. Para Josué, essa força seria necessária para manter-se fiel à palavra de Deus e para resistir aos perigos e dificuldades que viriam. Deus também o chama a ser corajoso, não no sentido de ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar do medo, confiando que o Senhor está com ele. Isso nos ensina que, em nossa jornada de fé, Deus também nos chama a desenvolver força e coragem. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios que nos fazem questionar nossa capacidade de seguir em frente. Contudo, quando nos lembramos de que essa força e coragem são um pedido do próprio Deus, ganhamos um novo ânimo. Ele nos fortalece com seu poder e nos dá coragem ao nos lembrar de que não estamos sozinhos. Assim como Josué, somos chamados a enfrentar o desconhecido e as dificuldades com confiança, sabendo que nossa força e coragem são sustentadas por Deus. Ele nos capacita e nos encoraja a caminhar com firmeza, certos de que Ele estará ao nosso lado em cada passo. Terceiro ponto: encorajamento contra o medo. Neste versículo,
Deus diz a Josué: não se apavore, nem desanime. Com essas palavras, Deus não apenas reconhece a possibilidade do medo e do desânimo, mas também oferece uma orientação para enfrentá-los. Ele sabe que Josué, à frente de uma grande missão, teria que lidar com pressões, dificuldades e a própria insegurança. Essa é uma lembrança de que, mesmo para os chamados por Deus, é natural experimentar momentos de fraqueza. Contudo, Deus nos convida a não ceder a esses sentimentos. O medo e o desânimo são armas que muitas vezes tentam nos impedir de avançar no propósito que Deus tem para nossas vidas. Mas, ao dizer não se apavore, Deus está nos ensinando que o medo não deve ser o nosso conselheiro. Ele nos desafia a encarar o desconhecido com confiança e a acreditar que nossa força vem dele e não de nós mesmos. Da mesma forma, ao dizer não desanime, Deus nos ensina a perseverança, nos chamando a manter o foco e a esperança, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Esse comando de Deus é uma poderosa declaração de encorajamento. Ele quer que saibamos que, embora os sentimentos de medo e desânimo possam surgir, eles não precisam nos dominar. Deus nos fortalece e nos equipa para continuar firmes, nos lembrando que Ele mesmo estará conosco. Dessa forma, somos convidados a confiar na fidelidade de Deus e a permitir que sua presença lance fora o temor e o desânimo, caminhando com a certeza de que Ele nos sustenta em cada passo de nossa jornada. Quarto ponto: presença constante de Deus. Deus, ao dizer a Josué que estaria com ele, faz uma promessa inabalável de sua presença constante. O Senhor, o seu Deus, estará com você. Essa declaração revela o coração de um Deus que não apenas chama, mas também acompanha e sustenta. Ele não delega uma missão sem oferecer sua presença, que é a fonte de coragem e segurança para Josué. O próprio fato de que Deus estará ao seu lado é a maior garantia de que ele pode enfrentar qualquer desafio, porque a presença de Deus é suficiente para vencer todas as adversidades. A promessa de que Deus está conosco é uma das mais preciosas em nossa caminhada de fé. Muitas vezes, enfrentamos situações em que nos sentimos sozinhos, sem apoio ou incapazes de seguir em frente. Contudo, Deus nos relembra, assim como fez com Josué, que Ele está presente em cada momento. Essa presença não é simbólica ou distante, é real e ativa. Ela nos dá força quando somos fracos, consolo quando estamos aflitos e direção quando estamos perdidos. Para cada um de nós, a certeza de que Deus está ao nosso lado transforma nossa maneira de enfrentar as dificuldades. Ele não nos abandona nos momentos de crise, nem nos deixa sem auxílio. Com Deus ao nosso lado, sabemos que jamais caminhamos sozinhos. Ele é o Deus que cuida, sustenta e guia, dando-nos a confiança para avançar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A presença de Deus é a nossa âncora, a nossa segurança e o nosso refúgio, independentemente das tempestades que venham. Quinto ponto: acompanhamento em todo lugar. Deus diz a Josué que estará com ele por onde você andar. Essa expressão nos mostra que a presença de Deus não se limita a um lugar específico ou a um momento em particular. Ela é constante e acompanha Josué em cada passo de sua jornada. Deus promete estar ao seu lado, seja nas terras desconhecidas que ele explorará, seja nos desafios imprevisíveis que encontrará. Essa promessa traz um conforto profundo. Não importa onde esteja, Josué nunca estará sozinho, pois a presença de Deus o envolve em todo lugar. Para nós, essa promessa tem o mesmo valor. Muitas vezes, somos levados a novas situações, mudanças de caminhos ou desafios desconhecidos. É fácil nos sentirmos inseguros, especialmente quando saímos da nossa zona de conforto. Mas Deus nos lembra que sua presença não depende de nossa localização física ou das circunstâncias ao redor. Ele está conosco em cada ambiente e em cada situação, seja em momentos de vitória ou de adversidade.
Essa promessa nos convida a viver com confiança, sabendo que a presença de Deus é a nossa constante. Ele vai conosco para o trabalho, nos acompanha em casa, nos fortalece nas provações e nos dá paz em meio às incertezas. A certeza de que Ele está conosco, por onde andarmos, nos dá coragem para trilhar qualquer caminho e enfrentar qualquer circunstância, porque sabemos que Deus está ao nosso lado, fiel e presente em todos os momentos da nossa vida. Uma oração a todos vocês. Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra e pela poderosa mensagem que encontramos em Josué 1:9. Obrigado por nos lembrares de que Tu és quem nos chama e nos ordena, e que em Teu chamado encontramos propósito e direção. Pedimos que nos concedas a força e a coragem necessárias para enfrentarmos os desafios da vida. Ajuda-nos a não nos deixarmos dominar pelo medo ou desânimo, mas que possamos nos firmar na certeza de que Tu estás sempre conosco. Agradecemos pela Tua promessa de presença constante, que nos acompanha em cada passo da nossa jornada. Que possamos viver com a confiança de que onde quer que formos, seremos guiados pela Tua mão poderosa. Em nome de nosso Senhor Jesus, amém. Ao refletirmos sobre Josué 1:9, somos lembrados de que o Senhor nos chama para sermos fortes e corajosos, nos encorajando a não nos apavorarmos nem desanimarmos. Ele nos assegura que, assim como esteve com Josué, também estará conosco em todos os lugares por onde andarmos. Que essas verdades nos inspirem e fortaleçam, trazendo-nos paz e confiança em cada desafio que enfrentarmos. Que possamos avançar com a certeza de que não estamos sozinhos, pois Deus, nosso Senhor, nos acompanha em cada passo, nos fortalecendo e guiando em nossa jornada. Que vivamos, portanto, na plenitude de Sua presença e amor, sempre dispostos a cumprir os propósitos que Ele nos confiou. Que Deus os abençoe em sua jornada de fé. Obrigado por assistirem nosso vídeo e ouvirem nossa palavra até aqui. Esperamos que tenham gostado. Por gentileza, curta, compartilhe e comente este vídeo para que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.